Olá pessoal da 401, tudo bom? Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre as plantas. As plantas, como vocês já viram, têm várias partes, né? Depende da água, do solo. Algumas vivem presas em outras plantas, outras vivem na própria terra, outras são aquáticas, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as plantas e o meio ambiente, as plantas e o ser humano, as plantas e os animais e plantas em extinção, tá bom? Então vamos lá. As plantas e o meio ambiente. As plantas, nós sabemos que elas não possuem sentidos como os animais, né? Não possuem olfato, não possuem tato, né? Entre outros sentidos que nós temos. Porém, elas são sensíveis à luminosidade, elas procuram a água, elas são sensíveis às vezes ao toque, algumas movem as folhas, né? Tem aqui um nome chamado fototropismo. O que é isso? É quando a planta procura a luminosidade. Por exemplo, o girassol. Tá? O girassol fica sempre virado para onde tem o sol. Temos também aqui a planta dioneia. A planta dioneia é uma planta carnívora, onde ela move suas folhas para pegar suas presas, como insetos, tá bom? Vamos ver agora a utilidade das plantas, né? As plantas e o ser humano. Então, temos aqui algumas plantas são úteis ao ser humano e outras plantas elas são tóxicas, fazem mal à nossa saúde. As plantas têm utilidade na nossa alimentação, na indústria, nos medicamentos, nos artesanatos. Então, na alimentação, nós sabemos de algumas plantas que são úteis para a gente. Ó. Temos as verduras, os legumes, as sementes, né? Os grãos. Temos aqui na indústria, né? Onde ela é utilizada para produzir óleos que são usados em várias coisas. Existe o óleo de girassol, o óleo da soja, entre outros produtos, né? Vai a parte da planta lá para a indústria e lá ela é transformada em algum produto. Temos aqui também os medicamentos. Alguns medicamentos podem ser químicos ou naturais. Eles utilizam também, alguns medicamentos, alguma coisa de alguma plantinha que seja útil. Por exemplo, quem já tomou chá? Existem vários tipos de chá. Tem o chá preto, o chá mate, o chá de erva cidreira, o chá de boldo, não é? Sumo dessas plantas que eu citei também, tá? E temos também nos artesanatos. Podem ser usadas as palhas, algumas sementes para fazer decoração, flores, tá bom? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho das plantas que são tóxicas. Algumas plantas não fazem bem ao ser humano, tá? Então, elas têm aqui alguns exemplos, ó, a urtiga, a arruda, a mamona, entre outras. Então, nós devemos ter muito cuidado, né, ao pegar para utilizar para fazer medicamento e para usar na alimentação também. Agora nós vamos falar sobre as plantas e os animais. As plantas e os animais têm uma inter-relação de dependência. O que é essa inter-relação? Um depende do outro para sobreviver, né? Os animais, às vezes, né? Algumas plantas servem de alimento para os animais e os animais também são muito úteis, alguns, para as plantas. Por exemplo, a abelha. A abelha ela posa numa plantinha, depois na outra e com isso carrega o pólen e através disso faz a polinização. E aí se dá a fecundação de algumas plantas, tá bom? Temos também
aqui, ó, plantas em extinção. As plantas em extinção são várias, muitas mesmo. Algumas se encontram em extinção. O que é extinção? Né? Extinção é quando não existe mais aquele tipo de planta. E outras já estão ameaçadas de extinção. Por isso existem as reservas florestais, aonde é cultivado, bem tratado, e ali só entram pessoas que sabem cuidar daquelas plantas e não vão destruí-las. Aí o que acontece com essa extinção ou ameaça de extinção das plantas? O desequilíbrio ecológico, onde muitas plantas são necessárias para que exista o equilíbrio e elas estão sendo, né, extintas ou já até foram extintas. Tá? Então nós devemos dar, ó, valor e cuidar para que o equilíbrio ecológico, né, não atrapalhe na sobrevivência. Se nós estragarmos as plantas, a sobrevivência dos seres humanos, dos animais, estará muito prejudicada, tá bom? Então, essa matéria, tá? Sobre essa parte de plantas. Peço a vocês que leiam no livro de ciências e façam os exercícios também das páginas 116 até a 124. Faça com atenção, caprichem bastante. Beijinhos e até a próxima aula.